Bem-vindos ao Dev Raiz. Hoje a gente vai dissecar um desafio que, na prática, separa sistemas de produção de verdade dos protótipos: dominar o profiling em Laravel sob carga real. Pensa bem, em sistemas que lidam com milhões de requisições, cada decisão de engenharia afeta a latência global, o consumo de CPU nos data centers e, claro, a capacidade de tolerar falhas. E é exatamente o porquê por trás disso que vamos entender aqui. Olha, em escala, e principalmente quando a gente fala dos workers persistentes do Octane, a falta de um profiling proativo não é um simples descuido, é uma falha de arquitetura prestes a explodir. Em sistemas distribuídos, não dá para ignorar. Cada detalhe, por menor que pareça, importa, e muito. Então, para a gente organizar o raciocínio, vamos seguir uma estrutura em camadas. Primeiro, a gente vai ver o arsenal de profiling que temos à disposição. Depois, vamos falar das duas frentes, desenvolvimento versus produção. Na sequência, um desafio bem específico, o Octane e os vazamentos de memória. Aí, a gente ataca o gargalo universal, que são as queries. Depois, juntamos tudo num fluxo de trabalho completo e, para fechar, falamos da mentalidade proativa, que é o que amarra tudo isso. Certo, vamos começar pelo arsenal. A verdade é que um profiling que funciona de verdade exige uma abordagem em camadas. A gente precisa de instrumentação específica para cada ambiente. Desenvolvimento, staging, produção. Não existe bala de prata aqui. A eficácia está em saber aplicar a ferramenta certa no contexto certo. Pensa nisso aqui como um nosso mapa estratégico. De um lado, o DagBar te dando aquele feedback instantâneo enquanto você codifica. O Telescope, esse já serve para a gente ter um contexto histórico mais profundo, ideal para dev e staging. Aí, para a produção, o Pulse é o nosso painel de saúde, monitoramento contínuo. E quando a coisa aperta, o Blackfire entra para fazer um profiling cirúrgico, sob demanda e o mais importante, com impacto mínimo no ambiente de produção. E claro, o bom e velho Xbug para aquela análise granular, no nível da função, lá no desenvolvimento. Ok, com as ferramentas mapeadas, vamos ver como a gente implanta isso em duas frentes bem distintas. De um lado, a segurança do ambiente de desenvolvimento, do outro, a alta pressão do ambiente de produção. E aqui é crucial entender, as regras do jogo e principalmente os riscos são completamente diferentes. Em desenvolvimento, o nome do jogo é velocidade de feedback. A gente quer agilidade. Então a gente combina essas ferramentas para quê? Para pegar problemas na hora, para investigar um comportamento a fundo e, principalmente, para chegar na linha exata do código que está causando a ineficiência. O ciclo tem que ser rápido. E aqui, atenção, este é um ponto crucial. Levar ferramentas de desenvolvimento como o Telescope para um ambiente de produção, isso não é só um risco de performance, isso é uma vulnerabilidade de segurança. É uma decisão de arquitetura com consequências que podem ser, e geralmente são, bem severas. Simplesmente não se faz. Essa comparação deixa a diferença de design muito clara. Olha só, usar o Telescope em produção é um perigo. Ele expõe dados sensíveis, tem uma sobrecarga de performance altíssima e ainda corre o risco de inchar o banco de dados. Já o Pulse, o Pulse foi pensado para as restrições de produção. Ele te dá métricas agregadas, de alto nível, com uma sobrecarga mínima. Ele rastreia o que importa, endpoints lentos, jobs, saúde do servidor, sem comprometer a segurança ou a performance. É a ferramenta certa para o trabalho. Tudo bem, agora vamos entrar num terreno mais complexo. O desafio do Octane. A ameaça persistente de vazamento de memória. A gente está falando de workers de longa duração, um cenário que simplesmente não existe no PHP FPM tradicional e que, se não for bem gerenciado, pode derrubar sistemas inteiros. Mas por que isso acontece? A questão central aqui é o modelo do Octane. O processo é persistente, ao contrário do ciclo de vida Stateless do PHP FPM, onde tudo morre no final da requisição. No Octane, a memória não é liberada a cada request. O que isso significa? Que aquelas pequenas ineficiências, que antes eram irrelevantes, agora se acumulam. Elas não são mais transitórias. E esse acúmulo leva invariavelmente a falhas por exaustão de memória. E os culpados muitas vezes são bem sutis. A gente está falando de listeners de eventos que acumulam estado, singletons que guardam referências a objetos de uma requisição específica, ou até arrays gigantes que nunca são limpos. Tem até um caso conhecido com o listener de debug de query. Se o app_debug está como true, ele pode acumular gigabytes de dados em memória. Um desastre. E sobre a configuração Max Requests no Octane, aquela que reinicia o worker depois de, digamos, 500 requisições. Entenda isso como um mecanismo de defesa, um circuit breaker. Não é uma solução.
Se você se vê tendo que diminuir esse número drasticamente, tipo para 100 ou 50, é um sinal claro de que você está apenas mascarando um vazamento de memória real. O problema continua lá e precisa ser corrigido na raiz. Agora, vamos falar de um gargalo que é praticamente universal, não importa o ambiente: otimização de queries. Queries ineficientes no banco de dados são, quase sempre, o vilão da performance. A lei de Amdahl nos ensina isso. O maior ganho de otimização vem da parte que consome mais tempo. E em aplicações web, adivinha qual é essa parte? Quase sempre, o banco de dados. E dentro desse universo de queries, o problema mais clássico, o mais comum, é o famoso N+1. É aquele assassino silencioso de performance. Acontece quando a gente busca uma lista de itens e aí dentro de um loop faz uma nova query para cada item daquela lista para buscar um dado relacionado. É uma explosão de chamadas ao banco. Para resolver isso, a solução é o eager loading. Olha a diferença. No problema, a gente tem um post all e depois um loop que faz uma query para cada autor. Se tiver 100 posts, são 101 queries. Já com a solução, a gente usa post with author. Com isso, a gente diz para o Eloquent: traga todos os posts e também todos os autores relacionados. O resultado? 2 queries. Apenas 2. Uma redução drástica. E o melhor é que ferramentas como o Debug Bar e o Telescope deixam esse tipo de padrão escancarado para a gente. Beleza, já vimos as ferramentas, os ambientes, os principais problemas. Agora vamos juntar tudo isso num fluxo de trabalho de engenharia, num processo unificado. Porque a estratégia de verdade não está em usar uma ferramenta ou outra. Está no processo sistemático, em camadas, que integra tudo isso. Então, como seria esse fluxo de trabalho ideal? Passo 1, no desenvolvimento, usar o Debug Bar para ter aquele feedback instantâneo a cada mudança. Passo 2, na investigação, geralmente em staging, usar o Telescope para uma análise mais profunda, já com uma carga mais realista. Passo 3, no monitoramento em produção, a gente confia no Pulse para ter aquela visão contínua da saúde do sistema. E passo 4, na emergência em produção. Aí a gente aciona o Blackfire para um profiling cirúrgico, sob demanda, para resolver aquele problema específico. É um fluxo que garante o nível certo de visibilidade em cada etapa. E para a gente fechar, o ponto mais importante de todos é uma mudança de mentalidade. Ir além das correções reativas. Porque no fim das contas, engenharia em escala não é sobre ser bom em apagar incêndios. É isso, um profiling eficaz não se trata de consertar o que quebrou. Se trata de ter uma medição contínua para evitar que as coisas quebrem. A gente tem que sair do modo bombeiro e assumir o posto de arquiteto. O nosso objetivo passa a ser estabelecer baselines de performance, configurar alertas e agir antes que o usuário final sinta o problema. A meta é construir sistemas previsíveis. Então, os pontos-chave para essa cultura proativa são: primeiro, estabeleça baselines. Você precisa saber o que é normal para a latência, número de queries, uso de memória dos seus endpoints críticos. Segundo, automatize os alertas. Use ferramentas como o Pulse para ser avisado quando algo sair desse normal. Terceiro, faça profiling antes e depois de cada mudança significativa. E quarto, e talvez o mais importante, trate performance como uma feature. Ela tem que ser parte inegociável do processo. A medição tem que ser uma disciplina de engenharia, não uma reação a um problema. Isso nos leva à pergunta final, a que realmente importa. Você consegue justificar cada decisão de arquitetura no seu sistema com dados de performance? Se a resposta for não, talvez seja a hora de revisitar o design, mas agora com essa mentalidade proativa em mente. Lembre-se, cada decisão impacta latência, confiabilidade e custo operacional. As escolhas precisam ser conscientes e baseadas em dados.